Oi, gente. Seria a renda universal de cidadania um novo direito social ou seria um cavalo de Troia, uma armadilha da extrema-direita ou da direita liberal para retirar direitos sociais, para retirar direitos trabalhistas? Bem, eu vou tentar argumentar nesse vídeo que isso depende fundamentalmente de qual autor você está utilizando para refletir sobre essa perspectiva e qual é a natureza da sua política, como você está financiando essa renda universal e como ela está sendo estruturada dentro das políticas de Estado. Ela pode ser, sim, um cavalo de Troia, uma armadilha da direita liberal e de pessoas que defendem o livre mercado, como vocês vão ver nesse vídeo. E era parte do que defendia Milton, não a totalidade, mas parte do que defendia esse homem aqui, ó, Milton Friedman. Estão vendo ele aqui? Pois é. Mas existe um outro autor mais recente que foi ministro das Finanças na Grécia, Yanis Varoufakis, olha ele aqui, Yanis Varoufakis, que defende a renda mínima de cidadania como um novo direito. E nós vamos observar nesse vídeo as diferenças entre a perspectiva de Yanis Varoufakis e a perspectiva de Milton Friedman. E os trabalhos que eu utilizo para essa reflexão vão ficar disponíveis as fontes no primeiro comentário. Então, no primeiro comentário, vocês podem ir ali e vocês podem ver as fontes que eu utilizo para essa reflexão, não é? Então, vamos primeiro para o Milton Friedman. Milton Friedman, como vocês sabem, é um economista liberal que ganhou o Prêmio Nobel, não é? Em 1976, se eu não me engano. E ele propôs, entre outras coisas, no livro Capitalismo e Liberdade, dinheiro gratuito para todo mundo, né? E o plano dele trabalhava com a ideia de imposto de renda negativo. E ele também chamou de renda garantida, né? Porque é exatamente isso que ela é. Mas quais eram as suas razões para defender isso? Uma das razões, esse texto aqui é de Matt Orfella, mas ele cita diretamente o Milton Friedman. Por sinal, eu gosto muito do Matt Orfella e o canal dele do YouTube é muito bom. Fica aí a recomendação. Já falei sobre ele aqui no canal antes. Uma das razões é reduzir a burocracia estatal. Uma única renda garantida iria, na opinião do Milton Friedman, substituir, olha o que está escrito aqui, poderia substituir o emaranhado de programas sociais do governo e que existem, e ele se referia no livro dele, no livro do Friedman, não é? A 126 programas anti-pobreza separados. Diz Friedman, e eu vou fazer uma tradução livre aqui, nós devemos substituir o conjunto de programas de welfare, né, de bem-estar, com um único e compreensível programa de renda suplementar em dinheiro, um imposto de renda negativo. Isso poderia prover um mínimo para todas as pessoas em necessidade, independente das razões da necessidade. Um imposto de renda negativo iria prover de forma compreensiva uma reforma que seria mais eficiente do que o sistema atual de bem-estar, que é ineficiente e inumano. Bem, então ele deixa absolutamente claro que ele quer sim substituir os programas sociais e ele está sim numa luta para reduzir o tamanho do Estado, isso Friedman, e especialmente ele está numa luta para diminuir a ideia de direitos sociais. Ele quer a expansão de uma lógica de mercado. Isso é o que o Friedman defende. Então, quando alguém vem com a argumentação de renda mínima de cidadania para reduzir os direitos sociais e para implantar uma perspectiva de ampliação de consumo, aí nós estamos falando de uma armadilha, aí nós estamos falando de um cavalo de Troia, né? Eu não vou ler essa parte, mas acreditando na eficiência dos livres mercados e as pessoas votarem com os dólares, uma perspectiva liberal clássica, vocês podem ver no Matt Orfella a citação dele, né? Ajuda os pobres dando eles dinheiro, que é o que eles precisam, em vez de, enfim, para reduzir
a welfare trap, a armadilha do que ele chama de armadilha do bem-estar, né? Iria sempre funcionar para as pessoas terem mais e para garantir trabalho, removendo a necessidade das pessoas terem uma renda, mesmo que parcialmente, iria ajudar as pessoas a trabalhar quando elas não se sentem compensadas em uma economia de livre mercado, como trabalho voluntário e tudo mais. Ou seja, a pessoa poderia fazer trabalho voluntário e teria uma remuneração, mesmo que aquele trabalho voluntário não tivesse uma remuneração direta, a remuneração viria pelo Estado. E é verdade, o Milton Friedman, ele reconhece a ideia de justiça e equidade do Martin Luther King, que é uma outra pessoa que também defendeu renda mínima de cidadania. Mas e o Yanis Varoufakis? Bem, o Yanis Varoufakis tem esse texto aqui, ó, traduzido pelo Luiz Felipe Freire, não é? Em 2018, janeiro de 2018, e o direito a uma renda básica financiada pelo capital. E ele traz aqui, o texto é longo, eu não vou ler todo, mas ele traz algumas coisas importantes. O original do Yanis Varoufakis vale a pena vocês lerem em inglês, e eu vou colocar também. Um mito bastante popular promovido pelos ricos é o que a de riqueza é produzida individualmente antes de ser coletivizada pelo Estado, através da taxação. Na verdade, a riqueza sempre foi produzida coletivamente e privatizada por aqueles que têm poder para fazê-lo, a classe de proprietários. A terra e as sementes, formas de capital que precedem a modernidade, foram desenvolvidas coletivamente por gerações, através do empreendimento de trabalhadores rurais e posteriormente furtadas por proprietários. Como a sociedade deve ser compensada? Os impostos não são a resposta certa. As corporações pagam impostos em troca de serviços que o Estado presta a elas, e não por injeções de capital que devem gerar dividendos. Existe, portanto, um argumento convincente de que as pessoas comuns têm direito a uma participação no capital social e outros dividendos, compensando o investimento da sociedade no capital das corporações. Por ser impossível calcular a dimensão do capital social e estatal cristalizado em todas as empresas, nós só podemos decidir qual é a quantidade de capital social que o público deveria possuir através do mecanismo político. Uma política simples consistiria em estabelecer uma legislação que requisitasse que uma porcentagem do capital social, ações, de toda a oferta pública inicial, que é o IPO, fosse direcionada a um fundo cidadão, em que esses dividendos financiassem um dividendo básico universal, Universal Basic Dividend. E é essa parte que eu quero citar e enfatizar, essa parte aqui, ó. O Universal Basic Dividend, ou dividendo básico universal, deveria, olha como o Yanis Varoufakis diz, deveria e poderia ser inteiramente independente de pensões, seguro-desemprego e contribuições similares, amenizando, portanto, a preocupação de que esse novo projeto poderia substituir, lembra que o Milton Friedman falou em substituir o estado de bem-estar social, que representa a noção de reciprocidade entre trabalhadores assalariados e os desempregados. Aí está a diferença fundamental entre os dois. Fundamental. Enquanto o Yanis Varoufakis vê um dividendo básico universal como um novo direito a ser acrescido, partindo do pressuposto de que, uma vez que todos, e agora eu vou para a tela cheia aqui para poder falar sobre isso e expandir o que eu tenho a dizer. Eu só ir para a tela toda e vamos lá. Uma vez que todos participam da construção do capital, seja porque em gerações passadas foram desenvolvidos coletivamente, seja porque nós estamos participando da produção através do consumo, seja porque o Estado garantiu as estradas que as empresas utilizam, seja porque ao consumir, por exemplo, ao clicar num vídeo do YouTube, você não está só me ajudando, você está ajudando o enriquecimento do YouTube. Quando você vai ao Facebook, você ajuda o enriquecimento do Mark Zuckerberg. Então, o capital, a produção de riqueza, ela é socialmente construída, ela é construída pela classe trabalhadora, ela é construída em parte pelos consumidores, ela é construída por todos nós. O que significa que tem um argumento convincente de que todos nós merecemos uma parte dessa riqueza construída. E ela deve ser independente, na visão do Yanis Varoufakis, do estado de bem-estar social. Nós devemos construir e garantir, sim, saúde universal para todos. Sim, nós devemos garantir educação para todos. Sim, nós devemos ter programas sociais que expandam a produção cooperada.
Sim, nós devemos ter políticas de primeiro emprego. Sim, na perspectiva do Yanis Varoufakis, nós devemos... Alguns dos programas sociais relacionados exclusivamente a dinheiro podem ser substituídos por uma renda universal. Mas você não pode substituir o estado de bem-estar social por uma renda universal de cidadania. Essa é a concepção do Yanis Varoufakis, que fala que a renda universal deve ser um direito a mais, para se juntar ao direito à saúde, o direito à educação, o direito à habitação. Ele é um direito a mais que ajuda e contribui a esses outros direitos, mas não o substitui. Essa é a concepção do Yanis Varoufakis e essa é a concepção que eu, André Teixeira Jacobina, absorvo, adoto. Não fui eu que inventei. Inclusive, a concepção do Yanis Varoufakis, ela é derivada, em parte, do entendimento de Martin Luther King e de outras pessoas que pensaram sobre isso, mas ele expandiu isso para uma proposta com alguns aspectos originais na forma. Perceberam? Já a proposta do Milton Friedman, não. Milton Friedman é hostil ao estado de bem-estar social, ele é hostil a políticas que interferem, por exemplo, no complexo industrial da saúde. Ele vê saúde como um serviço que pode ser transformado em mercadoria. E por isso, ele não adota a ideia de que saúde deve ser universal e um direito social, que a educação deve ser universal e um direito social. Apenas a renda. E por que a renda, para o Friedman, pode ser universal? Porque a renda permite o consumo e permite a participação no mercado e permite comprar isso e alimenta e retroalimenta o mercado. E retroalimenta a lógica dos mercados que ele considera eficientes e por isso que devem ser alimentados. É importante dizer que nós estamos aqui não sendo contra a noção de mercado, mas eu sou contra, sim, a concepção de mercado regulado pela escassez. Nós temos que usar outro tipo de método, porque a utilização da escassez como recurso de valorização é o que leva, por exemplo, comida, quando você tem uma superprodução, ser queimada enquanto tem gente passando fome, para que o preço se mantenha alto. E essa lógica precisa ser alterada para uma lógica diferente. E isso eu vou desenvolver em outros vídeos aqui no canal. Não vou resolver essa coisa que é altamente complexa nesse vídeo. Porque eu trabalho com a noção de economia, adoto, na verdade, uma concepção econômica distinta dessa. Né? Embora eu entenda que seja muito difícil a gente superar o problema da escassez. Mas é uma coisa que nós temos que enfrentar em termos de organização de sociedade, coletivamente. Enfim, perceberam a distinção fundamental entre a concepção do Yanis Varoufakis e a concepção do Milton Friedman? Espero que tenham compreendido. Inclusive, eu quero acrescentar para vocês o seguinte, que essa distinção significa com clareza que nós não devemos ser contra a renda mínima universal, mas nós temos que defender uma renda mínima universal nos moldes da proposta do Yanis Varoufakis. Quando eu digo nos moldes, é porque é claro que nós podemos modificar, expandir, aprender com outras propostas e tornar ela ainda melhor. Mas a linha, a tradição que o Yanis Varoufakis faz parte é a tradição que nós temos identidade. Eu estou falando de pessoas do campo progressista, do campo da esquerda. É uma linha que faz sentido com a nossa perspectiva. Já defender a renda mínima universal, como defende o Friedman, é uma armadilha, é um cavalo de Troia. É algo que pode servir aos interesses das grandes corporações empresariais e pode servir aos interesses dos grandes capitalistas. E nós temos que identificar essa diferença e não ser iludidos. E não ser confundidos por parte da esquerda que vai dizer, como pode ser um cavalo de Troia, então vamos ser contra. Não. Vamos defender a renda mínima universal nos moldes que faz sentido para a nossa luta emancipatória da classe trabalhadora. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer essa questão e tenha lançado luzes sobre essa questão para vocês. E espero também que vocês leiam os textos que eu vou colocar nas fontes, que eu vou colocar na primeira mensagem, porque eles vão ajudar vocês a expandir e a compreender isso um pouco melhor. Né? Enfim, gente, esses textos, inclusive, são textos apenas introdutórios.
Existem muito mais artigos científicos, inclusive no Cielo e em outros lugares, que vocês podem se aprofundar. Mas aqui no canal, para fazer um vídeo de 15 minutos, eu tento condensar. Meu nome é André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau.